Então, o seguinte, o que é uma realidade, como a gente viu em Romanos 11 ontem, é que Deus ele tem uma promessa para um Israel espiritual, e que esse Israel espiritual se torne Israel espiritual, envolvendo judeus e gentios, quando eles creem no Filho de Deus. E que ele é o seu sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí nos tornamos, como corpo dele, sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, porque fazemos parte de um corpo. Então recebemos o mesmo sacerdócio quando cremos naquele que morreu por nós. Sacerdócio espiritual, sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque. E existe uma promessa para o Israel terreno. E eu queria contar uma história aqui, que eu separei aqui para vocês, para pontuar e para trazer à memória de vocês que Deus ele vem construindo essa história de sacerdócio terreno e sacerdócio espiritual, promessa para Israel literal e promessa para Israel espiritual, desde de lá do princípio. E Deus monta histórias muito lindas quando ele vem contando o seu plano. E aí começa da seguinte forma, quando Josué, preste atenção, irmãos, o Josué, que tem a mesma pronúncia de Yahoshua e Yeshua no hebraico, esse homem foi que introduziu o Israel literal dentro de Canaã, dentro da terra prometida. Ele faz uma tipologia de Cristo. E se você não sabe, Josué, ele é efraimita, ele é da tribo de Efraim. Quando Josué, ele adentra na terra de Canaã, ele leva a Arca da Aliança e coloca lá em Siló, no Monte Gibeon. Ele bota lá em cima. Ele bota lá esse tabernáculo de Moisés lá e bota a Arca da Aliança lá. E essa arca, ela fica lá, só para lembrar que esse Monte de Gibeon em Siló, ele é no território de Efraim. Ele é no território de Efraim. Muito bem. Vamos construindo o raciocínio. Josué, Yahoshua, entrou na terra de Canaã, colocou a arca, que é a presença de Deus, e é o símbolo máximo, dentro de um território efraimita, sendo ali e ficou por muitos anos até o tempo de Davi, que é a outra tipologia de Cristo. E aí você consegue, começa a entender, a balizar dois momentos. A primeira vinda de Cristo, quando ele fica com os gentios, onde a Arca da Aliança está com os gentios, e depois, quando Davi pega essa arca e leva para Jerusalém. E ali, naquele momento, no tabernáculo de Davi, ele introduz judeus e gentios dentro, na presença da Arca da Aliança, sem o véu de Moisés, sem o véu que separa. Ali ele coloca uma tipologia de Cristo, porque a gente entende que Davi é o rebento de Jessé, que é uma tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só o que Deus está fazendo aí. Ele está colocando, num primeiro momento, Jesus com gentios, num segundo momento, judeus e gentios unidos na presença de Deus sem o véu, quando Davi leva a Arca da Aliança. Olha o que Deus está fazendo ali. A primeira vinda de Cristo, quando ele vem aos gentios, a segunda vinda de Cristo, quando ele entra com as duas casas dentro do santo lugar e bota na presença de Deus, em Jerusalém. E ali você pode notar que Davi ele está com a estola sacerdotal, vestido de estola sacerdotal, ele é rei, desempenhando o papel e o ofício de rei sacerdócio, que é a ordem de Melquisedeque, introduzindo no Santo do Santo as 12 tribos unidas. E ali, irmão, é uma tipologia do milênio. Um rei unindo os dois povos, judeus e gentios, as duas casas de Israel dentro do Santo dos Santos. E lá em Josué, estava só com os gentios, no tempo de Siló, lá no monte de Gibeon. Aonde eu quero chegar com isso? Que o reino de Davi é uma tipologia do reino de Cristo. E aí eu já expliquei nas tipologias o que acontece. Então, irmão, no reino de Davi,
acontecia o seguinte: ele pegou o sacerdócio levítico, representado por Asaf, e determinou a eles e os seus descendentes que adorassem e cantassem e tocassem na tenda de Davi, na sua tenda em Jerusalém, e queimassem incenso lá. Em contrapartida, ele chamou Zadok e os seus filhos e colocou eles lá em Gibeão, no monte, lá em cima do monte Gibeão, em Siló, aonde a tenda de Moisés estava, para fazer os sacrifícios de holocausto, onde ele matava os animais. Nunca em Israel houve essa separação, mostrando numa sombra a nova e a velha aliança e um rei, que era Davi, que é uma tipologia de Cristo. Você vê isso tudo que eu estou falando, irmãos, tá? Você pode ler lá em 1 Crônicas. Você pode ler esses versos todos em 1 Crônicas, no capítulo 16, do verso 37 em diante. E o mais legal de tudo vem agora. Quando Deus ele falou para Asaf, quando Davi falou para Asaf tomar conta e fazer a parte sacerdotal de louvores, adoração e de incenso lá na tenda de Davi em Jerusalém, Asaf cantou um cântico. Ele cantou um cântico, e que está lá em 1 Crônicas isso também. Esse cântico diz assim, olha o que Asaf fala. Vós, presta atenção, irmãos, aqui tem uma revelação que é uma chave para tudo isso que a gente está falando aqui da herança de Israel, literal e espiritual. Asaf é uma tipologia da nova aliança, porque é sacrifício de louvor, adoração e levantar de mãos na tenda de Davi, aonde não tinha véu, aonde a arca da aliança estava à disposição das 12 tribos. Casa de Israel unida. E aí Asaf canta a seguinte melodia. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Tem uma distinção aqui. Vamos continuar. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Olha o milênio aí. 1000 gerações. Da aliança que fez, agora presta atenção, irmãos. Da aliança que ele fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou. Olha como é que Deus vai fazer agora, irmão. Olha o que Isaac, sendo usado pelo Espírito, está falando e profetizando. Deus ele fez uma aliança com Abraão em juramento e ele fez uma aliança que fez com Abraão e em juramento confirmou a ela para Isaac. Agora ele podia falar, da mesma forma fez também com Jacó, porque a aliança que ele fez foi com Abraão, Isaac e Jacó. A gente sabe, é só ler Gênesis e entender as duas casas de Israel que a gente consegue entender as promessas. Mas olha o que ele escreve aqui agora, o que ele fala. Da aliança que você fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança. Jacó é o povo terreno, que é um decreto é lei. E com Israel, a aliança perpétua. E aí ele fala, por aliança perpétua, dizendo, dar-vos-ei a terra de Canaã como um quião da vossa herança. Você consegue ver aqui que esse cântico que ele está falando do milênio, que é por 1000 gerações essa aliança vai permanecer como estatuto de lei para Jacó, que é o Israel terreno, onde vai ter o sacerdócio de Zadok, e para Israel como aliança perpétua. Olha as duas coisas aí, irmãos. As duas coisas numa melodia, num cântico de Asaf, dentro da tenda de Davi, onde ele fazia sacrifícios espirituais de louvor, adoração e incenso. Porque o sacrifício de holocausto era feito lá em Gibeão, no monte onde Zadok estava com seus filhos, com seus descendentes. Então, você consegue ver duas alianças ali, as duas alianças. Uma de decreto, que é a velha, e uma perpétua, que é a nova, dentro de um reino que é de Davi, que é uma tipologia de Cristo.
Entendeu, irmão? Da onde Deus tirou o sacerdócio de Zadok para colocar no milênio? Porque isso aqui é uma sombra do que vai acontecer no milênio exatamente da mesma forma. Só nesse reino de Davi que existiu dois lugares diferentes para fazer um sacrifício espiritual e um outro sacrifício literal de holocausto, de imolação de animal. E isso vai acontecer dentro do milênio. E exatamente da mesma forma, com a raiz de Davi, o rebento de Jessé verdadeiro, que é o Cristo, ao qual ele prometeu Deus, aonde ele reinaria, no reino de Davi, seu pai. Ele vai fazer as mesmas coisas que Davi fez, mas em plenitude. Por isso que o sol brilha 7 vezes mais e a lua tem o brilho do sol. Pedro, é isso aí. Essa que você falou, agora a gente olha para aquela frase do chamado de Davi e entende com mais precisão. Quando Deus dá testemunho de Davi, fala: achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Toda. Porque se completa no filho. Ou seja, tanto a parte que vai cair na linhagem de Zadok, no templo de Ezequiel, como a parte dos sacerdotes glorificados. Toda a vontade de Deus por 1000 gerações. Lembrando que na palavra de Deus existem 2 textos para a gente entender uma geração. Um está no Salmo 90, que é de 70 a 80 anos, e outro está lá no livro da lei, onde diz que Israel ficaria cativo por 4 gerações. E eles ficaram lá 400 anos. Logo, 1000 gerações compete a 1000 anos. Toda a minha vontade. Davi deu um testemunho quase que pleno da vontade de Deus. Muito bom. Mas pode continuar, só foi para pontuar essa frase. Então, quando vocês verem tudo isso e a gente levar isso tudo de sombra para dentro do milênio, você vai conseguir entender a literalidade do sacerdócio de Zadok, a espiritualidade do sacerdócio real da ordem de Melquisedeque. Irmãos, Deus, ele pontuou, deixou bem pontuado, bem marcado na escritura, o sacerdócio real da ordem de Melquisedeque e o sacerdócio levítico, da onde sai o sacerdócio de Zadok. Ele pontuou bem ali. Ontem, na live de ontem, eu contei a história da onde surgiu o sacerdócio de Zadok em Finéias. Vê a live de ontem, você vai entender. Zadok vem da linhagem de Finéias, e eu contei a história ontem, quando Deus instituiu um sacerdócio perpétuo, uma aliança de paz com Finéias que vai chegar em Zadok, porque Zadok é da linhagem de Finéias. Então, tudo isso, irmãos, não é conto da carochinha que Deus colocou na palavra dele para ilustrar apenas. São sombras de coisas futuras. Paulo fala sobre isso. Essas coisas servem de exemplos para nós, para que a gente possa entender. Então, a gente tem que entender que essas sombras são realidades vindouras. E você, Igor, vai ler aí os textos a respeito disso, né? Sobre coisas literais. Não, tem bastante texto aqui, mas eu acho que o Luiz vai falar agora. Não, tá bem organizado. Isso que o Pedro falou dá muito crescimento, vai dar muito crescimento. Porque, sim, eu tô com os textos aqui, tudo na tela aqui, ó, só esperando pra gente poder... Deu 20 minutos. Bloqueou de revelação quando a gente começou a entender isso. Não, isso é maravilhoso. Agora é outra leitura.